Fala pessoal, beleza? Vamos continuar aí com o nosso segundo vídeo aí do nosso canal, né? O meu canal aí sobre leituras, O Leitor. E começamos com a Bíblia, né? O primeiro livro impresso ampliamente, o livro mais lido da história, mais publicado também, né? Com mais versões, e é o que tem mais, digamos assim, o livro com mais informações e de certa maneira é bastante complexo, né? E que precisa ser estudado de maneira adequada, como qualquer livro, ele precisa ter um cuidado especial antes de ser lido. No vídeo anterior, né, a gente tinha visto alguns conceitos prévios, né, relacionados sobre a Bíblia, né, sobre o que você precisa saber antes de começar a ler a Bíblia, né? Na primeira parte a gente viu a data, as origens, as razões, circunstâncias, as pessoas envolvidas, os critérios para a definição dos versículos e capítulos, títulos e cabeçalhos e livros independentes e independentes. Se você não viu esse vídeo, vai lá, dá uma olhada naquele vídeo. É muito importante para você entender essa segunda parte, entender aquilo lá, tá bom? E dá um like aí no vídeo, comenta se for achar bom, achar ruim, não importa. Pode comentar aí que a gente sempre lê, eu mesmo pessoalmente leio. O canal está começando, então vamos embora. O importante é participar. Vocês, o importante é vocês também fazer uma subscrição aí no canal. Não deixar de seguir o canal, né? Para a gente poder ir continuar publicando mais vídeos explicativos, não só sobre a Bíblia, mas sobre outros livros também que a gente vai fazer. Bom, nesse segundo vídeo, dando continuidade, a gente vai, continuidade no vídeo anterior, a gente vai falar um pouco do que você precisa saber antes de começar a ler a Bíblia. A gente vai ver outros aspectos importantes para entender melhor a Bíblia. Como a gente já tinha falado no vídeo anterior, dessa vez, nessa segunda parte, a gente vai falar sobre a filosofia e metodologia de tradução da Bíblia. A gente vai falar também como a Bíblia foi redigida para ser lida em voz alta e por quê. A gente vai falar também um pouco sobre a consistência do léxico e da terminologia. Vamos falar um pouco da ortografia dos nomes próprios que são usados na Bíblia, que é importante entender, e a tradução dos nomes da divindade. Eu di no vídeo anterior um exemplo com um livro de cálculo estrutural de concreto. Agora eu vou dar um exemplo para quem não acreditou e ainda não entendeu o que eu quis falar no vídeo anterior. A importância de você entender o contexto. Antes de você ler a Bíblia, você precisa saber algumas coisas antes, né? Um contexto. Eu tenho aqui outro livro, que é o livro de física. Física não é educação física, é física mesmo no caso, física das ciências, né? Ciências naturais. Vou ler aqui um pouco do contexto para vocês entenderem. O grande eco flutuante, ver mais além da luz. O descobrimento da radiação eletromagnética mais além do espectro visível lá pelo final do século XIX e princípio do século XX proporcionou nova forma de observar a natureza e o universo. Os físicos tiveram que superar numerosos desafios é, bastante difíceis, sobretudo porque a atmosfera terrestre bloqueia grande parte dessa radiação, né? No caso das ondas de rádio emitidas por outros planetas, estrelas e outros corpos celestes que podem penetrar na atmosfera, e o principal problema radica em que as imensas longitudes de ondas dificultam a localização das fontes. Os primeiros passos no campo da radioastronomia foram dados em 1931, quando o físico americano Carl Jansky erigiu, né, levantou uma nova antena com placa giratória, medindo como mudavam os sinais ao longo do dia à medida que a Terra dava voltas, né, ela rotava, e revelava diferentes partes do céu sobre o horizonte, o que demonstrou que o centro da Via Láctea, né, nossa Via Láctea, era uma poderosa fonte de onda de rádio. Hoje a gente sabe que tem um buraco negro lá, né, naquele centro, mas isso aí é outro tema. Então, o que acontece? Tudo que eu falei aqui parece grego, né?
parece, sei lá, outro idioma, alguma coisa que a gente não entende. Se você não está familiarizado com os termos aqui, se você não entendeu o que eu disse, não tem problema. Não se preocupe, que a Bíblia é outro livro, né? Mas imagine o seguinte, se eu pegar um livro de física, esse aqui é um livro elemental, é um livro básico de física, não é nem complicado de ler, não, para quem entende um pouquinho. O que acontece? Se eu pegar isso aqui e começar a ler assim numa página qualquer e começar a ler, não vai dar certo. Do mesmo jeito a Bíblia. No vídeo anterior a gente explicou um pouquinho o porquê, uma parte do porquê disso, né? A gente viu que existem livros dependentes, outros independentes. A gente viu que existe um contexto histórico do porquê que alguns livros foram acrescentados, como é que foi definido os capítulos, os versículos, as citas, como que foi definido os títulos de cada um dos temas ali da Bíblia. E agora a gente vai ver outros aspectos, né? E vamos começar por explicar aí, nessa leitura, algumas coisas interessantes, né? É bem provável que a gente acrescente mais vídeos explicativos ao longo da leitura de cada um dos livros da Bíblia. É importante aclarar que depois desse vídeo aqui, desse segundo vídeo, a gente vai começar com a leitura de Apocalipse, né? E vou explicar para vocês mais ou menos uma interpretação que é válida e que pode servir de referência para você se orientar como cristão aí. Você que gosta de ler a Bíblia, que muitas vezes lê a Bíblia e não entende nada, está acontecendo. Tem gente que tem até medo de ler Apocalipse. A gente vai fazer essa leitura aí depois, mas não agora. Agora a gente vai fazer uma introdução para a gente poder entender como que a gente tem que ler a Bíblia, tá ok? Então a gente vai dar uma visão geral também, à medida que a gente vai vendo os livros, antes de ver um livro específico, sempre que a gente achar, que eu achar, que é preciso dar uma introdução sobre algum tema geral, sobre aspectos históricos ou geográficos, além das costumes, tradições daquela época, idiomas, dias festivos, solenidades, próprios daquele tempo, que precisam ser entendidos para poder levar adiante um estudo rigoroso durante a leitura de cada um dos livros que a gente vai ir estudando nesses vídeos. Daqui para frente eu vou ir fazendo. Então eu vou fazendo um vídeo introdutório para explicar um pouco o contexto da época e depois a gente vai lá e lê o livro. Vai fazer um estudo exaustivo do livro, né, de cada um dos livros, tá ok? Se vocês me acompanharem, então, dá um like aí, compartilhe esse vídeo com todo mundo que vocês conheçam. Isso aí ajuda demais a divulgar e que a gente possa continuar, eu no caso, a fazer esses vídeos aí também, né? Não só ler para mim, mas compartilhar para vocês, né? Mas antes de começar com a leitura desse livro, fica pendente a parte 2, né? De qualquer livro que a gente vá ler. Eu prometi para vocês que ia ter duas partes, né? Então, vamos começar aí com a parte 2. Então, o primeiro tema dessa parte 2 é a filosofia e a metodologia da tradução. Anteriormente a gente tinha visto aí uns 6 pontos, né? Que a gente tinha que saber antes de ler a Bíblia, a gente tem que entender. Agora a gente vai ver também outros 5 pontos, né? O primeiro deles é a filosofia e a metodologia de tradução da Bíblia. É isso mesmo. A tradução da Bíblia tende a ser orientada por uma ou duas traduções gerais da Bíblia. Isso aqui é muito importante você entender. Se você quer entender a Bíblia e ler a Bíblia direito, você precisa entender essa parte que eu vou falar agora. Abre bem o olho, limpa aí seu ouvido para você escutar bem direitinho, tá ok? Aumenta o volume até. A primeira dessas teorias, o que acontece? As traduções da Bíblia têm sido orientadas por duas grandes teorias gerais de tradução, tá ok? Todo tipo de tradução da Bíblia tem duas grandes correntes de tradução. A primeira delas é a teoria que tem sido chamada de equivalência formal, ou literal, que também é conhecido como palavra por palavra. O que significa? De acordo com essa teoria, o intérprete traduz cada palavra na língua original para o seu idioma e o objetivo disso, então, é procurar preservar tanto quanto possível a estrutura da frase e a sintaxe do original. O que significa? Ele busca, na verdade, traduzir de maneira literal. Então, quando ele estava falando, por exemplo, pegar no pé ou tocou no cabelo, ele traduz tocou no cabelo, pegou no pé, entendeu? Ele não usa
as expressões da época. Ele usa as traduções literais. Já vai com calma que a gente vai explicar melhor depois disso. Então, existe essa corrente de pensamento que tudo tem que ser traduzido ao pé da letra, tá ok? Que é uma forma de dizer palavra por palavra, né? De forma literal, né? Equivalência formal mesmo. E a segunda teoria, a outra, tem sido chamada de equivalência dinâmica, ou equivalência funcional, ou ideia por ideia. Qual é o objetivo dessa segunda? O objetivo dessa segunda abordagem é produzir uma linguagem para a qual se traduz a equivalência mais o próximo da mensagem expressa no texto original, tanto em estilo quanto em significado. Significa, por exemplo, o, a gente não tem as expressões hoje em dia que a gente usa muito usualmente, por exemplo, quando o sol, por exemplo, o dia está acabando, né? A gente fala o dia está acabando. O pôr do sol. Na verdade, o sol não está se pondo, né? A Terra que gira ao redor do sol e ao mesmo tempo a Terra gira ao redor do próprio eixo e o dia acaba, entre aspas, mas ele não acaba, né? O que aconteceu foi que a luz, a incidência solar, acabou, né? Mas a gente tem essas expressões, tá ok? Agora imagina daqui 2.000 anos, talvez, aconteça da turma não usar mais essas expressões, né? Não vão falar acabou o dia acabou, ou o fim de semana chegou, como se fosse que é uma pessoa chegando, né? Fim de semana chegou. Então, se a gente traduzir de maneira literal, talvez isso aí gere confusão. E é por isso que nesses casos, a gente precisa ir lá na época e entender o que está acontecendo, os estilos e os significados. O problema é a fronteira entre um e o outro. Tem vezes que é muito fácil, tem outras vezes que é bastante difícil. E é por isso que a gente tem que entender a Bíblia. E o nome desse estudo chama hermenêutica. O hermenêutica, o que, que é? O estudo da etimologia, o significado das palavras aplicado ao contexto e ao estilo de escritura da época, as circunstâncias, os costumes, os hábitos, como que era o clima, o lugar que eles viviam. Tudo isso vai influenciar de alguma maneira no significado atual que vai ter a palavra. Então essa segunda corrente, que é a equivalência dinâmica ou funcional, a ideia por ideia, ela busca então nos casos que sejam necessários traduzir então as ideias. O que acontece? Daí a gente observa o seguinte: ambas as teorias têm os seus pontos fortes. Uma tradução realizada com a abordagem de equivalência formal, por exemplo, né, ela preserva aspectos do texto original. Vamos supor, se eu pegar letra por letra, ao pé da letra, eu vou traduzir exatamente o que estava escrito, né? Expressões idiomáticas antigas, coerência terminológica e sintaxe da linguagem original, que de alguma forma são valiosas para os estudiosos, né? E para o estudo dos profissionais, né? Permite que o leitor rastreie ao longo da tradução os elementos mais formais do texto na sua linguagem original. Por exemplo, se vocês verem, muitas coisas são traduzidas de maneira literal ali na Bíblia, né? Por sua vez, a tradução por equivalência dinâmica, né, ela enfatiza a transmissão de uma mensagem da língua original. E ela garante ao leitor um contemporâneo o significado de texto seja mais facilmente reconhecido. Imagina o caso, por exemplo, que eu falei no vídeo anterior, né? É Josué e Jesus, né? Se vocês souberem, Josué e Jesus têm a mesma raiz, que é Yeshua, né? Salvador. Significa Salvador. Yoshua, né? No original, no hebreu, no antigo, né? O que acontece? Se a gente traduzisse de maneira literal, palavra por palavra, a gente teria que traduzir então Salvador. Então Josué também seria Salvador, Jesus Salvador. É um nome, né? Igual existe hoje em dia pessoas que têm o nome de Salvador. Então, para distinguir um pouco os personagens, para as pessoas não se confundirem, então, Josué é uma pessoa, Jesus é outra. Tá ok? E a par de fazer isso, é ensinado, ó, o nome de Jesus significa Salvador, lá no idioma original. Tá ok? Mas no latim, Jesus, né? Vem de Jesus, né? Que é a tradução do latim de Yeshua, né? Então, isso permite que a mensagem seja transmitida de maneira mais direta, sem que o leitor precise lutar com as expressões idiomáticas estrangeiras, sintaxe complicada. Imagine, né? O que eu acabei de falar, né? Salvador,
Pode ser legal? Pode ser legal, mas pode complicar também. Para quem está começando, por exemplo, pode ser confuso. Então, também facilita o estudo sério do texto e a clareza na leitura, tanto devocional quanto de forma pública, né? A explicação pura de qualquer uma dessas filosofias de tradução colocaria as traduções em um extremo oposto dos espectros. Imagina uma Bíblia totalmente literal, uma Bíblia totalmente idealizada, né? De acordo com as circunstâncias ali, né? Na realidade, todas as traduções têm uma combinação de ambos, né? Só que algumas puxam mais para um lado, outras puxam mais para o outro, mas todas têm um pouquinho de ambas. Umas partes literal, que é obrigatório a gente colocar algumas coisas, por exemplo, cruzou o Mar Vermelho. Vai ter que dizer cruzou o Mar Vermelho e pronto, né? Não precisa dar muita volta, né? Entendeu? Outras expressões já não, né? Por exemplo, eu sei, por exemplo, que tem uma parte da Bíblia que fala que ele descobriu os pés. Quando você lê assim na Bíblia que uma mulher descobriu os pés do seu marido, na verdade o que ela está dizendo ali naquela expressão é que eles dormiram juntos, entendeu? Opa, tiveram ali um ato, vamos dizer, conjugal, né? Por dizer assim, entendeu? Que às vezes não era conjugal também não, né? Mas assim, tiveram, no caso, uma relação ali, né? E era uma expressão que se usava. E hoje em dia a gente fala, dormiram juntos, mas dormir junto não significa fazer nada, só dormiu junto. Mas para um bom entendedor, né? Pouca palavra basta. Então, para aquela época, eles não iam tão direto, eles usavam mais uma linguagem mais educada, digamos, né? Então, ela descobriu os pés do seu marido, né? Era uma forma que eles encontravam para colocar na Bíblia para que todo mundo entendesse, que não fosse de alguma forma mais educado, menos ofensivo. E se a gente traduzisse, muitas Bíblias traduzem isso de maneira literal. E aí que geram as confusões. E é por isso que a gente precisa entender o contexto da época, as expressões idiomáticas, o que ele quis dizer, ou quando é traduzido de uma maneira idealizada, a gente entender, será que é isso mesmo que ele quis dizer naquela época? Entendeu? Sempre pegue e cada parte que você vai estudar ali, que seja meio confusa, até as partes que parecem bem claras, elas podem ser confusas. Por essa razão é que o texto original é relativamente claro, as traduções guiadas pela teoria da equivalência dinâmica geralmente são bastante literais, tá ok? E quando o texto original é obscuro, as traduções orientadas pela teoria da equivalência formal às vezes se tornam bastante dinâmicas, ou seja, ambas se servem mutuamente uma da outra, tá ok? Outra questão, segundo ponto aqui. Ficou claro aquele primeiro ponto para vocês entenderem, né? O segundo ponto é que a Bíblia foi redigida para ser lida em voz alta. O que, que acontece? Na escritura é evidente que os documentos bíblicos foram escritos para ser lidos em voz alta, com frequência durante a adoração pública. Vocês podem ver isso aí, por exemplo, no livro de Neemias, capítulo 8, pode ser também em Lucas. Lucas, por exemplo, capítulo 4, versículos 16 ao 20, vocês vão ver que o objetivo ali era transmitir para mais pessoas. Timóteo também, por exemplo, no capítulo 4, versículo 13, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, onde Jesus fala que diga às igrejas, né? Entendeu? Ele está querendo sempre que aquilo seja expressado em alta voz, né? Atualmente ainda é maior o número de pessoas que vão ouvir a leitura da Bíblia no templo do que aqueles que vão ler por si mesmos. Ou seja, muita gente, por preguiça, por diferentes motivos, prefere estudar a Bíblia lá com o pastor, né? Entendeu? Tendo a possibilidade de ler, não é mais os mesmos motivos de antes. Você tem que entender que antes as pessoas não sabiam ler e escrever. Então elas não tinham alternativas a não ser escutar aquilo que o mestre, o doutor da lei ali, estava ensinando. Mas, hoje em dia, vocês não têm essa desculpa, né? É por isso que a gente lê aqui junto. E a gente estuda junto isso aqui, né? Para vocês poderem entender. Isso aqui é um estudo preparativo. É uma prévia para poder ler a Bíblia. Nem é a leitura da Bíblia em si, mas que ela é muito importante. É igual um corredor de Fórmula 1. Ele não vai pegar o carro de Fórmula 1 já, entendeu?
ele precisa treinar no kart, depois ele vai para a Fórmula 3, para a Fórmula 2 e quem sabe com sorte ele chega na Fórmula 1. Se ele persistir, vocês também precisam disso e eu também, todos nós. A gente precisa entender primeiro o contexto, a época e depois ir lá e cravar, ó, mais ou menos isso é o que ele quis dizer. E então a gente começa a estudar um com o outro, fazer os devocionais, estudar e ler e tudo mais. A clareza foi uma meta primordial para os tradutores, né, da Bíblia, sempre foi, né? E não apenas para facilitar a leitura e a compreensão em particular, mas também para garantir que os resultados sejam excelentes na leitura pública. Ou seja, que a gente, quando a gente vai ler a Bíblia assim publicamente, a forma que está escrita ali seja uma maneira que dê gosto de escutar e que tenha um impacto imediato, que seja poderoso para qualquer ouvinte. Então eu poderia escrever de um jeito, mas eu escrevo de uma maneira também que seja clara, que chegue no ouvido de qualquer pessoa, até mesmo daquele que não entende, aquele que não acredita, tá ok? Bom, agora, a consistência do léxico é outro assunto que a gente vai abordar. O terceiro já aqui desse vídeo, né? A consistência do léxico na terminologia. Presta bem atenção nisso aqui, para vocês entenderem o que eu quero dizer com consistência do léxico na terminologia. Em favor da clareza, né, para se entender melhor, para que fique claro, muitas vezes a Bíblia é traduzida de maneira consistente certos termos da linguagem original, ou seja, alguns termos a gente não pega igualzinho que está ali, mas a gente de alguma forma muda e melhora ali para poder entender melhor a Bíblia. Mas é preciso que você entenda que existe isso na Bíblia, tá ok? Especialmente nas passagens sinóticas e em frases retóricas frequentemente repetidas. Quando um tema é repetido muitas vezes, isso aí pode acontecer em certas categorias de terminologia, como nomes divinos ou termos técnicos não teológicos, né? Que não é muito rígido, vamos dizer assim, né? Vou dar um exemplo para vocês. Algumas palavras litúrgicas, algumas palavras legais, por exemplo, lá em Números, certas questões culturais ou zoológicas e animais, por exemplo, quando fala a besta que sobe do mar, lá em Apocalipse, né? Você vai lá no original em grego, está escrito daí está escrito o quê? Está escrito réptil, né? É a mesma palavra para referir réptil. Então, besta, monstro e serpente, eles usam três termos ali. Para quê? Para que você perceba que são três entidades separadas, né? Mas no original, a palavra original é réptil. Mas o que que acontece? O autor, ele se referia a três entidades diferentes. Então, para não confundir o leitor que talvez está meio desavisado, ele vai achar que é tudo a mesma coisa, então o tradutor decidiu por separar em termos diferentes. A mesma questão lá de Josué e Jesus. Poderia ter sido todo mundo Salvador. O nome Salvador, né? Porque é isso que significa. Josué, Jesus vem de Yeshua, né? Que significa Salvador. Mas não, eles decidiram traduzir de maneira diferente, por diversas razões históricas e tudo mais, mas também para poder evitar essas repetições, né, frequentes que podem gerar confusão e facilitar então o entendimento até mesmo das pessoas que não têm muito estudo, né, da palavra e muito tempo, tá ok? E não são tão ávidos por aprender. Quanto a termos teológicos, né, existe uma aceitação do escopo semântico, né, de significado das palavras mais amplo no caso das palavras ou frases que são aceitáveis, né, para traduzir uma única palavra hebraica ou então grega, né, que a Bíblia está escrita basicamente em hebraico e grego, né, os idiomas, né. Então, nesses casos, se evita alguns termos teológicos que são muito, no caso que muitos leitores modernos não entenderiam facilmente, tá ok? Existem palavras que são muito complicadas e poderiam gerar confusão. Por exemplo, a gente evita geralmente o uso de palavras como justificação e santificação. Na Bíblia, nas novas traduções, é evitar isso aí. Que são remanescentes das traduções para o latim, ou seja, o latim traduzia assim,
né? Se traduzia. Por quê? Porque no idioma latim, justificação e santificação tem um significado diferente do que tem hoje em dia. Em vez disso, essas palavras hoje em dia são traduzidas como expressão feito justo aos olhos de Deus ou feito santos, entendeu? Por quê? Santo, na verdade, significa separado, tá ok? Se eu colocar foi santificado, dá a entender que, tipo, o cara virou uma entidade especial, entendeu? E na verdade, não que ele não seja especial, mas na verdade, o verdadeiro significado daquilo é nada mais que separado, né? Ele foi separado dos demais, né? No caso, quando você aceita Jesus, você já está separado, né? No caso, automaticamente, porque você faz parte de outro grupo. Pronto, é simples assim. Mas aí, para não gerar mais confusão, é feita essa aclaração. Né? Foi feito justo aos olhos de Deus, ou seja, foi separado aos olhos de Deus, você está separado. Mas você está no meio da turma ainda, está aqui no mundo. Mas você continua sendo um ser humano mais aqui, mas aos olhos de Deus você está separado, tá ok? Então, outro tema, quarto aqui, né? A ortografia de nomes próprios. Muitos personagens da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, são mencionados em mais de uma maneira. Por exemplo, Uzias e Azarias, né? Olha só que interessante isso aí. Em favor da clareza, sempre se procura usar uma única ortografia para cada indivíduo em particular, indicando uma nota de rodapé à ortografia literal no caso de não usar a mesma. Vamos lá. Jesus mesmo tem vários nomes, né? O caso aqui que ele deu, né, Azarias e Uzias, algumas traduções usam um nome, outras usam outros, inclusive o caso, por exemplo, de Paulo, uma hora ele é Saulo, depois ele é Paulo, então sempre que houver esse caso, ele é explicado, né? Sempre é tratado de explicar. Na própria Bíblia ali, eles adicionam um texto, entre parênteses, geralmente, que, dentro do texto da Bíblia, que explica isso. Ou então eles colocam na nota de rodapé ali embaixo da Bíblia, o número 1 ali, o número da palavra Paulo, por exemplo, explicando que o Saulo, né, explicando que Saulo era o nome de Paulo antes. Mas na verdade, se a gente for ver, Paulo e Saulo é a mesma coisa, entendeu? E por que tem dois significados? E aí ele aclara isso aí, né? Uma forma, nada mais e nada menos, é uma forma para distinguir o Paulo antes da conversão e o Paulo depois da conversão, tá ok? Para que as pessoas tenham essa experiência de entender, ó, aqui a partir daqui ele virou outra pessoa, tá ok? Isso foi especialmente útil ao enumerar, por exemplo, os casos dos reis de Israel e de Judá. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O rei Joás de Israel sempre foi mencionado como Joás, enquanto o rei Joás de Judá sempre foi mencionado como Joás, tá ok? Uma diferenciação similar permite distinguir entre o Jeroão de Israel e o Jeorão de Judá, tá ok? Essas decisões foram tomadas com o propósito de esclarecer o texto para o leitor. O que acontece? Às vezes acontecia de ter dois reis com o mesmo nome e gera uma confusão, né? Então daí o que a turma faz? Em vez de botar todo mundo no mesmo nome, eles botam alguma coisa diferente. Por exemplo, em vez de chamar no caso, o rei de Israel chamava Jorão e o rei de Judá chamava Jeorão. Mas na tradução foi feito isso. No original eles tinham o mesmo nome. Tá ok? Lá para os judeus, no hebreu, ele tem o mesmo nome. Mas para que foi feito isso? Para um entendimento. Lembre que tem Bíblia para cada tipo de pessoa. Se você é uma pessoa, um teólogo, provavelmente você tem Bíblias para você comprar para teólogo, estudo bíblico, que ela vai vir com o mesmo nome, tá ok? Agora, se você for uma pessoa que nem eu, a maioria das pessoas, ou até mesmo uma pessoa que não conhece nada, a Bíblia ela vai fazer essas distinções, as traduções, para você poder entender melhor, tá ok? Essas decisões foram tomadas com esse propósito, esclarecer o texto para o leitor, né? Sobretudo para um leitor mais leigo, né? E evitar alguma confusão aí que possa ter, tá ok? Quando os
Antigos escritores da Bíblia, por exemplo, mostravam um propósito teológico ao escolher uma variante do nome, por exemplo, Esbaal e Isbosete, né? Eles faziam uma variante do mesmo nome, né? O objetivo era manter os diferentes nomes e adicionar uma nota de rodapé explicativa. Tem vezes que algumas bíblias eles trazem separado, por exemplo, separam Esbaal de Isbosete, por exemplo, que é o mesmo nome, é a mesma pessoa. Para que eles fazem isso? Para evitar essas confusões do lugar. Às vezes tinha uma pessoa com o mesmo nome ali, justo também, conversando. Então, algumas traduções, como a NTV, Nova Tradução Vivente, ela evita isso aí. E o que, que ela faz? Ela coloca o mesmo nome com uma anotação ali embaixo, explicando que se trata de uma pessoa diferente, que é o filho do fulano de tal, que é isso, que é aquilo. Por isso que, dependendo da Bíblia que você tiver, vai ser o teu grau de entendimento que você vai precisar ter. A maioria das Bíblias, dos evangélicos, geralmente, são Bíblias que você precisa ter um entendimento, tá ok? Sobretudo se você já está um tempinho aí na igreja. Quanto aos nomes, por exemplo, de Jacó e de Israel, que são usados alternadamente tanto para o patriarca quanto para a nação, né, em geral. O objetivo é sempre traduzir Israel quando se refere à nação e Jacó quando se refere ao indivíduo. Você pode prestar atenção na Bíblia. Você vai ver que sempre que se refere a Jacó, Deus já tinha mudado o nome dele, Israel, né? Mas na tradução, para a gente ler ali, a gente vê que ele continua sendo Jacó. Mas se Deus mudou o nome dele, por que continua Jacó? Né? Se a descendência dele é o povo de Israel e não o povo de Jacó. Por que, que ele, até o último dia de vida dele, ali, ele é mencionado como Jacó em muitas Bíblias, em muitas traduções? É para nada mais não confundir e entender essa diferença que existe entre o povo, que é o descendente dele, e ele, que é o personagem que deu origem a esse povo, né? No caso, Jacó e Israel, né? Os nomes, por exemplo, Jacó e Israel, são frequentemente intercambiáveis, né? Eles se intercambiam ali, mudam no Antigo Testamento. Às vezes, eles se referem ao patriarca como indivíduo e algumas vezes para a nação. Dependendo da tradução, e aí pode gerar confusão, às vezes ele está se referindo ao país, né? Ao povo, às 12 tribos, né, de Israel. E às vezes ele está se referindo à própria pessoa. Então você tem que prestar atenção nesses aspectos. Às vezes acontece isso e pode gerar confusão. Agora, para finalizar, isso aqui é importante também. Muita gente confunde, né? E no caso, as Bíblias evangélicas e modernas, elas já vêm com esse aspecto já corrigido, que é a questão da tradução do nome das divindades, sobretudo de Deus, né? No Antigo Testamento, as menções de El, Elohim e Eloah foram traduzidas como Deus, ou seja, cada uma dessas expressões significa uma coisa diferente, tá ok? Mas, para a gente poder entender melhor, Deus, com maiúsculo, tá ok? Exceto quando a expressão está sendo referida a outros deuses. Por exemplo, a mesma palavra em hebreu eles podem usar a mesma palavra para referir a Deus, Deus Israel, como outros deuses, tá ok? Ele é Deus para eles, né? Então, na tradução para o idioma português e outros idiomas, né, ocidentais, eles decidem separar Deus com uma letra maiúscula para referir ao Deus Israel, né? E outra com minúscula para referir a outro Deus ou outros deuses, né, no caso. Isso aí tem que ficar claro para não confundir. Em geral, existe uma tradução do o tetragrammaton. O que é isso? No original do grego, do hebreu, lá da Bíblia do Antigo Testamento, que é a Bíblia hebreia, eles não escrevem a palavra, o nome de Deus, né? E foi perdido esse significado de alguma maneira. Né? E o que eles fazem? Eles usam a expressão, a seguinte palavra, YHWH, né? Para se referir como o Senhor. Então, na nossa Bíblia, na Bíblia, a gente tem que entender, sempre que fala, por exemplo, de El, Elohim ou Eloah, no Antigo Testamento, na Bíblia, ou até mesmo no Novo,
apesar que o novo está escrito em grego, né? Mas sempre que for referido a essas três expressões, aparece como Deus, Deus em maiúsculo. Quando é ele ou alguma expressão de deuses de outros povos, aparece como Deus ou deuses com minúscula. Mas quando é referido, por exemplo, Yahvé, que no idioma original, lá no hebreu, né, eles chamam tetragramatron, é o YHWH, né? Eles usam essa expressão sem sílabas. E na nossa tradução, ela é traduzida como Senhor, o Senhor, né? Tá ok? Então tem essa definição aí. Sempre que a gente encontrar o Senhor, é porque estava Yahvé, YHWH, né? Que a gente traduz assim. Mas quando está aparecendo Deus com maiúscula, provavelmente ali estava escrito no original El, Elohim, Eloah. Tá ok? Usando um estilo de versalete que é comum nas traduções modernas, né? Então a gente usa esse aí, o Senhor, né? Isso distingue os termos do nome Adonai, traduzido como, por exemplo, Senhor. Então aí vem o terceiro termo. Adonai é traduzido como Senhor. Yahvé é traduzido o Senhor. E El, Elohim e Eloah é traduzido como Deus. Tá ok? Aí, quando aparece só a palavra, às vezes no original aparece só o YHWH, somente isso, tá ok? Podem aparecer juntos, no caso, né? Senhor soberano, também pode acontecer isso aí. Senhor soberano pode se referir ao tetragramaton, que eu acabei de falar, né? Que é essas siglas, né? Que eles usam no idioma original, que eles não pronunciam o nome de Deus, né? Quando aparece, por exemplo, Elohim com YHWH, o tetragramaton, né, junto com Elohim, então na tradução ele aparece Senhor Deus, né? E quando só aparece o H e Y de forma abreviada do tetragramaton H e o YHWH, né? E aparece só o YH no original, estou falando do original, né? Então é traduzido como Senhor Deus, tá ok? E assim por diante. O termo Sabaoth, por exemplo, é traduzido quando ele vem acompanhado de Yahvé, né? Sabaoth, ele é traduzido Senhor dos Exércitos Celestiais. E no original é Yahvé Sabaoth, né? Para refletir o significado do nome, tá ok? Que é força, né? No caso, aquele que vem com exércitos celestiais. E em alguns outros casos aparece também transliteração diretamente Yahvé, quando o caráter pessoal do nome é invocado em contraste com outros nomes da divindade ou com o nome de algum outro Deus, né? No caso, um exemplo, por exemplo, se vocês buscarem na Bíblia de vocês, a gente vai ver depois, né? Mas em Êxodo, capítulo 3, versículo 15, e em Êxodo também, capítulo 6, versículo do 2 ao 3. Vocês vão ver isso aí também ali. Então, nos evangelhos e no livro de Atos, a palavra grega Christos, isso é outro exemplo, né, para vocês entenderem essa questão do no caso das traduções aí dos nomes, né, das divindades. Nos evangelhos e nos Atos, a palavra Christos foi, usualmente em todas as traduções, é traduzido como Messias, né, que é o significado, né, que é o mensageiro, Messias, o ungido, né, que em grego significa ungido, Christos, né. E Messias vem do Mexia, que também significa ungido, aquele que foi escolhido, né? Quando o contexto sugere um público judeu, ou seja, sempre que é mencionado para judeus. Quando se presume um público do gentil, geralmente, no caso das epístolas do Apocalipse, Christos é traduzido como Cristo. Pode prestar atenção. Então, sempre que aparecer a palavra Messias nos livros, ou o que acontece nos livros dos Evangelhos e nos livros de Atos, é provável que aquele livro ali foi dirigido para um público do povo judeu, tá ok? Mas no original estava escrito Christos, tá ok? Bom, quando vocês vão na Bíblia e vocês encontram
em vez de encontrar a palavra Messias, encontra a palavra Cristo, podem ter certeza que aquilo ali foi dirigido para um povo que não era o povo judeu inicialmente. Também para eles, mas era para uma multidão, para um povo, para os gentis, né? O gentil, no caso. Mas no original, tanto Messias como Cristo, como eles foram escritos em grego, né? O texto que a gente tem hoje em dia em grego, ele lá no original aparece Christos, tá ok? A palavra, outro exemplo, por exemplo, para fechar já, a palavra Kyrios, sempre é traduzida como Senhor, né? Porque Kyrios do grego significa o amo, o senhor, o dono de escravos, né? Aquele que o que manda, né? Exceto nos casos do texto do Novo Testamento, onde ele é citado explicitamente no Antigo Testamento, é citado do Antigo Testamento, né? E daí ele é traduzido diretamente como Senhor e não como o outra expressão, né? Por quê? Porque lá já do original do hebreu ele já era também Senhor, né? Ele já estava se referindo do Antigo Testamento como Senhor. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Eu espero. O vídeo ficou aí longo novamente. E para não estender mais, eu vou deixar por aqui. Nos próximos vídeos a gente vai fazer aí uma análise sobre o livro de Apocalipse, o seguinte livro que eu vou fazer sobre a Bíblia, né? Vou fazer outros vídeos também sobre outros livros, não só sobre a Bíblia. Esse canal aqui é dirigido para a leitura de livros em geral, né? E o meu objetivo é eu aprender lendo e assim compartilhar com vocês, porque a melhor forma de você aprender é ensinando, lendo. E a melhor forma de ler é ler para outros, né? Porque você tem um estímulo aí para ler, né? No caso, é muito ruim ler sozinho. Pelo menos para mim, sempre foi, né? E assim eu tenho com quem compartilhar a leitura com vocês e de quebra aí compartilhar conhecimento, que sempre é bom, né? Lembrando que diz Provérbios que quanto é na multidão dos conselhos está a vitória, né? E também fala em Provérbios que nunca a gente tem que se cansar de ler e escrever livros, né? Tá escrito isso aí. E, para quem não acredita em nada disso da Bíblia, fica a frase do Napoleão Bonaparte: se você viu uma família de leitores, você está vendo a família que comanda o mundo. Ou seja, sempre que você vê pessoas que são leitores vorazes, pessoas que estão se informando com leitura e comparando resultados, não estão aceitando qualquer coisa assim, assim só, mas estão estudando a fundo qualquer tema. Bíblia, religião, física, estrutura, MBA. Nós vamos fazer 7 hábitos das pessoas altamente efetivas. Tem muito livro aí que eu vou fazer leitura comentada e vou explicar para vocês com muito prazer. Tá ok? Então ficamos assim. Até mais. Próximo vídeo a gente continua com a ajuda de Deus e com conhecimento, né? Isso é tudo, pessoal. A gente se fala. Tchau, tchau. Dê um like, se inscrever no canal, dá like aí também e compartilhe esse vídeo aí para todo mundo, tá ok? Obrigado aí por tudo. Obrigado por compartilhar esse momento comigo. Tchau, tchau.